Olá, pessoal! Estamos aqui na aula do projeto de vida e essa aula então tem como objetivo a gente olhar um pouquinho para nós mesmos, a importância do autoconhecimento, né? O projeto de vida ele tem como objetivo a gente parar um pouco para pensar, né, em como nós estamos agora e quais as nossas metas, os nossos objetivos futuros. E para isso a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber um pouquinho mais sobre nós. Então, nessa aula, a gente vai entender um pouquinho da importância de se conhecer, falar um pouquinho sobre branding pessoal, que é um conceito que vem do mundo empreendedor corporativo, mas eu trouxe aí para vocês, para que a gente possa usar um pouquinho esses conceitos, e o conceito também de missão, visão e valores, que são conceitos que são usados em empresas, mas nós, como trabalhadores, como estudantes, é importante a gente também ter essa visão. E eu começo então essa aula fazendo esse questionamento, né? Quem sou eu? Para você parar um pouquinho e refletir, se quiser pausar o vídeo para poder pensar sobre isso, porque no dia a dia a gente acaba, né, com o dia a dia da vida, a gente às vezes nem pensa um pouco, né, sobre essa pergunta. E outra coisa, né, pensando em mundo do trabalho, né, por que eu devo ser contratado? Então, quando a gente se conhece, a gente entende quais são as nossas qualidades, o que a gente precisa melhorar, e para isso, então, né, a gente chega na conclusão, por que eu devo ser contratado? Claro, eu preciso do emprego, eu preciso do salário, sim, mas para a empresa não é só isso, né, a gente tem que se conhecer para poder trazer um pouco mais sobre nós mesmos. E a gente, então, vai falar um pouco sobre branding pessoal. Brand vem do inglês, né, que significa marca. Branding, que é no gerúndio, né, ING, significa gestão de marca. Então, personal branding, ou brand pessoal, significa ali a gestão de marca pessoal. Ou seja, nós somos uma marca, né? O que seria então esse brand pessoal? No sentido de a gente se conhecer e entender o que nós somos como únicos, né? A nossa autenticidade. O que torna você único? Quando a gente vai para uma entrevista de emprego, por exemplo, e tem diversos outros candidatos, às vezes com a mesma formação que a gente, o que torna a gente, então, diferente dos demais? Por que a empresa deve contratar você? O que você tem de diferente, né? O que você tem ali de diferencial para que a empresa possa contratá-lo? E daí, a partir de agora, a gente tem algumas dinâmicas. Eu quero que você. A gente tem algumas perguntinhas ali. Você pode pausar o vídeo, responder e depois continuar. O objetivo, então, é que a gente possa parar esse tempo do nosso dia a dia para poder realmente fazer esse questionamento. A primeira dinâmica, então, você vai citar 10 pontos negativos sobre você. Aliás, eu prefiro até usar pontos a melhorar, né? Porque quando são pontos negativos, a gente sempre pode melhorar esses pontos. Se quiser pausar o vídeo para responder, fique à vontade. Vamos então para a segunda dinâmica. Cite 10 pontos positivos sobre você. E aí, qual que é mais difícil, primeiro ou segundo? Isso tem muita relação com como está a nossa autoestima, né? Às vezes a gente sabe realmente trazer pontos negativos, se criticar, mas se elogiar às vezes é bem difícil também. Pode pausar o vídeo. Vamos então para a terceira dinâmica. O que estou fazendo para melhorar? A gente já entendeu quais são os pontos a melhorar e o que a gente está fazendo para sair desse local. Quarta dinâmica, o que eu estou projetando para o futuro? E daí a gente pode abrir possibilidades, não precisa só ser relação ao mundo do trabalho, mas o objetivo é que você consiga parar, pensar e o que você está projetando, quais são suas metas futuras. Quinta dinâmica, e quais ações eu estou tomando para alcançar esses projetos que eu estou fazendo? Porque não adianta a gente só ficar no mundo das ideias, projetar, pensar e não tomar ações. Claro que existem objetivos que são muito mais próximos, né? Que a gente projeta para daqui a um mês, um ano, e às vezes objetivos para uma vida toda. Mas é sempre importante a gente pensar que um passo de cada vez, né? Se a gente tem uma noção do qual que é a nossa meta final, a gente consegue alinhar
tudo que a gente vai fazendo na nossa vida. Sexta dinâmica. Quais as minhas maiores inspirações? E quando a gente fala em inspiração, não necessariamente é na sua área de trabalho. A gente pode falar de inspiração para a vida. Às vezes algum familiar, algum amigo, alguém que você segue nas redes sociais. Tudo isso para trazer para a gente alguma inspiração, alguma relação com o nosso dia a dia, né? Algo que para a gente traz algo de positivo. Outra perguntinha aí, sétima dinâmica, o que me dá prazer? E daí isso é legal porque isso também está alinhado com a minha profissão, né? Qual que é a profissão que eu quero seguir? O que que para mim é legal? Eu gosto de rotina, eu gosto de coisas que não tem rotina, que todo dia é uma coisa diferente. E daí a gente vai parando para pensar um pouquinho sobre isso. Oitava dinâmica, o que me causa desconforto? E daí também, né? A gente pensa que se eu sou uma pessoa que não gosto de ficar parado, eu não vou buscar uma profissão relacionada a isso. Claro que a gente sabe que existem metas, né? E até a gente poder chegar lá, às vezes a gente precisa passar por trabalhos, por experiências profissionais para poder chegar na nossa meta final. Mas, se a gente souber o que a gente não gosta, a gente já consegue também ter uma noção aí do que a gente pode ou não correr atrás. Vamos então agora para alguns conceitos. Conceito de missão, visão e valores. Esses conceitos, eles definem um propósito e a identidade. Ou seja, a gente consegue entender qual é o nosso propósito, os nossos objetivos e quem nós somos. A missão, ela tem como conceito, né, trazer para que nós existimos, qual que é a razão, qual que é o propósito. Né? Então, todas as decisões que a gente toma, e tanto como empresa ou como pessoa, devem estar alinhadas com a missão. Deixa eu trazer aqui alguns exemplos. Ó. A missão, por exemplo, da Coca-Cola é refrescar o mundo, inspirar momentos de otimismo e felicidade. Então, a gente percebe que dentro do marketing da Coca-Cola, dentro de tudo que é anunciado, gira em torno disso. Temos outros exemplos ali também. Conceito de visão. O conceito de visão é como se fossem os mandamentos, né? Então, eles têm que ser claros, objetivos, têm que ser públicos, no caso de uma empresa, e obrigatórios. Todos os funcionários da empresa devem seguir. E, no nosso caso, né, uma visão como profissional também. Tudo que a gente faz deve seguir ali aquela visão. Das mesmas empresas ali, ó, a visão da Google, um futuro mais inteligente, onde a tecnologia melhora a vida das pessoas. Então, teoricamente, a Google, todas as ações que eles tomam, tem que ter essa visão. E valor. Valor é onde a gente quer chegar, quais são os nossos sonhos, né? E todo o nosso planejamento como profissional deve estar dentro desses valores. E também buscar ali um prazo para que isso possa acontecer. Então, ali, ó, o valor da Microsoft: integridade, honestidade, abertura e respeito, vontade de abraçar grandes desafios, atitude crítica, paixão por tecnologia, parceiros e clientes. É um valor bem grande, bem extenso, né? Mas é importante que todo o planejamento da empresa siga esses valores. E agora, por último, então, eu vou disponibilizar o QR Code. Também já encaminhei o link também, né, para que você possa fazer o teste de personalidade. Esse teste, ele é bem interessante, ele é um pouquinho extenso, mas ele é interessante que você vai parar, responder várias perguntas ali do dia a dia e no final tem um resultado bem legal, assim, bem bacana, de acordo com a sua personalidade. É isso então, espero que a gente consiga se conhecer um pouquinho mais, né? Você consiga se conhecer um pouquinho mais para alcançar aí as suas metas futuras.